Olá, muito boa noite. Aqui, finalzinho da tarde, cai a tarde, não escureceu ainda. Esteve hoje um dia maravilhoso, um dia lindo, e eu ainda posso ouvir aqui. Não escureceu ainda. Posso ouvir o som dos pássaros ainda. Tá uma delícia. Como é que tá aí na região de vocês? Vamos aguardar mais uns minutinhos para ver se algumas pessoas vão chegando. É um horário meio estranho, né? Final de tarde, numa sexta-feira. Quem está em São Paulo deve estar voltando para casa, apesar que muitas pessoas já estão em casa, nas suas casas. Eu quero aproveitar esse início aqui para falar um pouquinho a respeito de mim e a respeito do que me motivou a estar aqui, né? Como vocês podem ver, meu nome é Débora Torres, eu trabalhei na área de recursos humanos muitos anos, em empresas pequenas, grandes, nacionais e multinacionais, e sempre me chamou a atenção a maneira como as pessoas, elas lidavam com as questões ao seu redor, né, muitas vezes se dedicando tanto tempo ao trabalho, né, muitas vezes se cobrando demais no trabalho, mas deixando aí tantas coisas de lado, né, deixando a sua saúde, deixando a sua parte física, suas questões pessoais, né, então, muitas coisas me fizeram parar para pensar o quanto é importante nós olharmos para dentro de nós mesmos, né? O quanto é importante nós termos um cuidado de nós mesmos, né? E aí, por conta disso, em virtude aí da Semana da Mulher, eu quis trazer esse tema para compartilhar com vocês aqui, falar um pouquinho a respeito de como cuidar de si mesma, né? Como ter esse olhar para dentro de mim, e não só para fora, né? Por que tantas vezes é fácil para a mulher que trabalha, né, que tem obrigações com o seu trabalho, por que é fácil ela se cobrar, por que é fácil ela seguir as regras da empresa, por que é fácil ela assumir uma produtividade, né, na empresa, e por que é tão difícil com ela mesma? Por que é tão complicado ela conseguir olhar para si própria e fazer essa gestão de si mesma, né? E aí a gente começa a ver as mulheres adoecendo fisicamente, mentalmente, e cada vez mais com dificuldade de conseguir lidar com isso, né? E elas, às vezes elas até sabem o que elas têm que fazer, mas elas não conseguem, né? E aí, quantos casos e casos, né? Vocês que estiverem assistindo aí vão conseguir pensar pessoas aí ao seu redor que começam um regime e param, começam a academia e param, começam e param. Qual que é o grande problema disso tudo, gente? É porque muitas vezes a gente começa a fazer as coisas sem entender o que a gente está fazendo, né? Então a gente começa ali a fazer, mas aquilo não faz sentido para nós, né? Então aí começa na onda, todo mundo corre, então eu vou correr também. Todo mundo faz academia, eu vou fazer também. Mas será que aquilo faz sentido para mim? Né? Será que eu parei para perguntar se aquilo faz sentido para mim? Essa primeira pergunta é muito importante a gente começar a entender se aquilo que nós estamos fazendo faz sentido para mim, né? Quando a gente para refletir, muitas vezes, sobre o que nós estamos fazendo, uma atividade que nós estamos fazendo na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa rotina, e será que aquilo está fazendo sentido? Né? Então, acho que essa é a primeira pergunta básica, né? Para onde olhar? Bom, queria, então, começar aqui falando um pouquinho para vocês, né, sobre cuidando de si mesma. E aí, se você pegou um papel e uma caneta, né? Se não pegou, vou te dar um tempo para você fazer isso agora. Pega um papel e uma caneta. Se você não tiver papel e caneta, então abre aí o note do celular, alguma coisa assim, e
toma um tempinho para responder essas perguntas que eu vou fazer agora para você. E a primeira delas é: como é que você aproveita o seu tempo livre? Débora, eu não tenho tempo livre. Oi? Como assim? Então a sua agenda está tão cheia que você não consegue ter um tempo livre? Então aqui a gente já começa a pensar, né? Que tal então você começar a pensar em que momentos do seu dia você pode ter esse tempo livre? Se não for no dia, na semana. Quais são os momentos da semana que você pode ter um tempo livre? E quando você descobrir isso, então você começa a pensar o que fazer com este tempo livre. Boa pergunta para refletir, né? Muito bem. A segunda pergunta que eu queria que vocês respondessem aí é: que momentos você reserva para ver o lado admirável da vida? E aqui vamos pensar um pouco. O que significa ver o lado admirável da vida? Em que momentos você consegue contemplar aquilo que a vida te deu? Que momentos são esses? Em que momentos você consegue ver isso? E se você não tem visto esse lado admirável da vida, eis aqui um outro sinal vermelho para nós pensarmos. Quem são esses momentos admiráveis da vida para você? Quando é que você se reserva para contemplá-los? A terceira pergunta para vocês, então, é: quem são as pessoas a quem você se encontra profundamente ligado? Agora é um momento de reflexão bem profunda. Olha ao seu redor. Quem são as pessoas a quem você está profundamente ligada? Onde elas estão? Reflete um pouquinho e anota aí. Toma nota. Quem são essas pessoas? Talvez você se surpreenda com as respostas que você vai dar a essa pergunta. E a última pergunta, mais ainda reflexiva: como é que você se posiciona quando a vida não é boa com você? Nós temos vários momentos onde a vida não é boa conosco, onde nós nos frustramos, onde nós choramos. Quem sabe? Pode ser que você tenha outras reações. Mas como é que você se posiciona quando a vida não é boa com você? Anota aí. Enquanto você anota, eu vou explicando de onde eu trouxe essas 4 perguntinhas. Elas foram colocadas num livro chamado Qual é o Sentido, do professor Tiago Aquino, um logoterapeuta. E ele nos traz algumas reflexões acerca. São essas 4 perguntas que eu gostaria que norteasse um pouco vocês nessa noite. Então anotem, elas são importantes de serem anotadas, para que daqui a pouquinho, lá no final, vocês possam voltar nelas e refletir a respeito. Bora comigo? Viktor Frankl, o pai da logoterapia, o teórico que desenvolveu o estudo da logoterapia, a terapia do sentido. Ele nos fala que existem 3 formas de nós encontrarmos sentido para a nossa vida. Quais são essas 3 formas? Através dos valores. Os valores de criação, os valores de experiência e os valores de atitude. Os valores de criação é aquilo que eu faço. E quando eu crio alguma coisa, quando eu pratico um ato, ou seja, é aquilo que vem de mim para o mundo. Os valores de experiência são aquilo que eu experiencio, ou seja, experimentar algo, encontrar alguém, é aquilo que me conecta com o mundo. E os valores de atitude é a maneira como eu me posiciono quando a vida não é boa. Ou seja, é a atitude que eu tenho em relação a um sofrimento, a uma dor. Isso são os meus valores de atitude. Então, guarda aí com vocês essas 3 formas onde eu posso encontrar sentido para a minha vida. Comecem a refletir quais são esses momentos onde você cria algo, onde você experiencia algo, ou as suas atitudes em relação à dor e ao sofrimento. Vem comigo. Viktor Frankl fala também que nós somos seres humanos
únicos e irrepetíveis. Não existem pessoas como nós. E ele também fala que nós, enquanto indivíduos, nós temos uma liberdade. Nós somos livres para escolher e decidir quem nós queremos ser. Eu tenho a minha liberdade. E essa liberdade, ela vem seguida de uma responsabilidade, obviamente, porque nós somos responsáveis pela realização da nossa vida. Eu costumo sempre usar uma palavra, e quem me conhece sabe que eu costumo dizer, não terceirize decisões que são suas, porque nós seres humanos, temos mania de querer fazer isso, né? De sempre colocar a responsabilidade sobre o outro, sobre algo, sobre alguém. Mas nós podemos responder frente à situação. Nós podemos tomar isso pela nossa liberdade de escolha e pela responsabilidade que nós temos sobre as nossas escolhas. Isso é próprio do ser humano. Então, que nós possamos aí praticar a nossa liberdade e a nossa responsabilidade. Eu queria, antes de falar sobre saúde, que é o tema, né, da nossa live, eu queria falar um pouco sobre doença mental, esse estigma grande que é a doença mental. Então, vem comigo, vamos falar um pouco, vamos refletir a respeito de doença mental. Alguns dados aqui do Brasil, esses dados são mais atualizados, principalmente depois da pandemia. Nós somos o país número 1 em prevalência de ansiedade. Gente, pensem, 9,3% da nossa população, e esse número vem crescendo, é uma população com transtornos de ansiedade. Bem complicado isso, né? E com a pandemia, houve 25% de aumento nos atendimentos psiquiátricos de maneira geral e mais de 82% de agravamento nos sintomas. E aqui eu quero conversar um pouquinho com vocês o que a gente sentiu no consultório. Eu vou falar de mim, obviamente. Muitas pessoas que já tinham aí uma predisposição a algum tipo de transtorno ansioso e que estava meio que enrustido, né, ou mastigado pela vida cotidiana, né, ali apagado pela vida cotidiana, no momento em que veio a pandemia, a partir daquele março de 2020, isso fez, né, explodiu, ecoou, tá? Então, não quer dizer que foi unicamente, somente a pandemia que ocasionou tudo isso. Talvez a pandemia foi, o fato de estarmos isolados, de estarmos dentro das nossas casas, foi um desencadeador de algumas coisas que talvez já existiam ali dentro de cada um de nós. Impressionante isso, né? Houve um aumento muito grande em termos de ansiedade. A OMS diz o seguinte, que 5 das 10 maiores causas de incapacidade no mundo são problemas mentais. A gente que trabalhou em RH, a gente acompanha muito a questão de absenteísmo, né, assim, de absenteísmo, as faltas que as pessoas têm, né, e muitas doenças acabam causando incapacidade por um período, né, nos nossos colaboradores. Dentro dessas doenças que causam incapacidade, a OMS nos traz o dado de que 5 delas são problemas mentais. Esse dado é muito grande. Se não me engano, em 2010, a OMS fez uma conferência, né, a partir de algumas pesquisas, e em 2010, já havia lá naquele 2010, a depressão era a terceira. Então, das 10 maiores causas, a depressão era a terceira, tá? De causas de incapacidade. E eles, naquele momento, em 2010, eles suporam, né, que em 2030 a depressão alcançaria o primeiro lugar. Só que isso aconteceu antes, isso aconteceu em 2019. Então, olha que grave isso, né? A depressão hoje é, das 10 maiores causas de incapacidade, ela é a número 1 no mundo. Então, é um dado muito, muito grandioso para a gente olhar com atenção para isso.
Como nós estamos falando para a maioria mulheres, então eu trouxe um dado aqui de mulheres, né, dos transtornos mentais, né, que são mais influentes. Nas mulheres, existe uma prevalência de depressão, ansiedade e os transtornos de condutas alimentares, tá? Tanto como aqueles onde a mulher emagrece demais ou a mulher engorda. Então, as condutas alimentares também são a causa aí dos grandes transtornos nas mulheres, ok? Bom, entre os transtornos mais comuns, a gente então vê aí dados de depressão, alcoolismo. Gente, eu queria fazer uma pausa aqui para o alcoolismo, né? A gente não trata o alcoolismo como sendo um problema, né? A gente passa pano pelo alcoolismo. A gente até hoje já trata o tabagismo como um problema, mas o alcoolismo a gente não trata. E quantas pessoas ao nosso redor nós vemos com problemas de alcoolismo? O problema de alcoolismo não é só aquele que a pessoa fica transtornada, onde ela, enfim, acaba não conseguindo ter o senso de si própria. É muito mais tenso e denso do que isso, tá? O alcoolismo, a dependência do álcool, né, quando isso é diário na vida da pessoa, isso é um transtorno muito grave, e a gente precisa acender aqui as nossas luzinhas, tá? A esquizofrenia tem um percentual bastante intenso. Transtorno bipolar, como muitas pessoas já viram, transtorno bipolar é um tipo de transtorno de humor, onde o indivíduo ele passa por episódios depressivos, né, de queda, e episódios maníacos, tá? Esses episódios, eles são longos. A gente tem um falso costume de chamar as pessoas de bipolares, né, quando elas apresentam algumas reações de humor, de inconstância de humor, no mesmo dia. Isso não é transtorno bipolar, necessariamente, tá? Então, isso são alterações de humor. O transtorno bipolar, ele nos leva a um período grande de depressão, um período grande de euforia, tá? Esse período pode durar semanas, meses, ok? E o TOC também, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que também tem intensificado bastante nos últimos tempos. Outros transtornos que também acontecem bastante, né, e que a gente precisa acender a luz aí, são as fobias de maneira geral, principalmente as fobias sociais. A gente já deve, no nosso círculo, ter ouvido falar de alguém que tenha fobia social, né? As fobias específicas, o que são as fobias específicas? Aquelas onde você tem medo de alguma coisa muito intenso, um medo intenso, né? Um medo que não é controlável, né? Um medo de elevador, um medo de voar, um medo de escuro, tá? Isso é uma fobia específica. O transtorno de ansiedade generalizada, que é, como eu falei lá em alguns slides anteriormente, né? É um dos que tem crescido bastante. O TOC, a dependência química de maneira geral e o transtorno afetivo bipolar. Bom, preconceito. Ainda existe no nosso meio muito preconceito, muito mesmo, né? Quantas pessoas ao nosso redor, ou talvez até nós mesmos, temos receio de procurar um psiquiatra, de procurar um psicólogo. Por quê? Porque esses profissionais é para quem é desequilibrado, é para quem é louco, para quem é insano. É muito ruim ouvir isso, né? Porque, na verdade, esse estigma ficou, e eu já vou explicar para vocês o porquê que ficou esse estigma, né? Então, isso nos faz protelarmos algumas decisões importantes de procurar um médico quando nós estamos sentindo ou tendo alguns sintomas que são muito importantes. Isso faz a gente protelar, tá? Esse estigma, então, vem de todos os lados. Ele vem da doença que é negada pelo paciente, né, como eu falei para vocês. Então, o próprio paciente, ele se recusa, porque ele acha que visitar um psiquiatra é para louco, né, para quem tá doido, né, e por que eu vou lá, né? E aí ele se recusa a um tratamento. Pela vergonha, né, então, eu vou visitar o psiquiatra, o que eu vou falar para os meus familiares, o que eu vou falar para os meus colegas, né?
Também temos a questão dos próprios familiares que negam, familiares que passam literalmente um pano, né? Eles chamando alguns sintomas de frescura. Não é raro nós ouvirmos as pessoas dizendo assim, não, isso aí não é depressão, não, isso aí é frescura, tá querendo ser coitadinha, tá querendo atenção. Tão triste ouvir isso, né, gente? E os próprios colegas satirizam, seja no meio familiar, no meio social mesmo, de amigos, né, no trabalho, em qualquer outra coisa assim. Então, existe muito essa questão do estigma em si, né? Esse estigma vem muito também por conta do nosso histórico. Quem já ouviu falar nos hospitais psiquiátricos? Eles foram muito utilizados, né, muito intensos no início do século XX, aí, nos anos 1900, tiveram um pico, né, na década de 50, 60, e hoje, que bom, né, com o movimento antimanicomial, isso encerrou. Então, dessas 3 fotos que vocês veem aí, o primeiro, o Hospital do Juqueí, em São Paulo, o segundo, a Casa de Saúde de Anchieta, lá em Santos, e o terceiro, o Hospital Colônia de Barbacena. São hospitais que tiveram bastante influência. Houveram outros também, né, claro, mas esses aqui têm um marco. O Juqueí ainda funciona. Tem uma reportagem de 2019 que dizia que ainda existiam 50 e poucos pacientes lá, muitos deles pacientes que nem nome, nem família tinham, porque naquela época, lá atrás, nos anos 50, 60, muitos eram internados como indigentes. Os manicômios, eles eram depósito de prostitutas, de drogados, de alcoólatras, de indigentes. Eles iam literalmente enfiando dentro dos hospitais psiquiátricos, tá? Então, tudo era tratado como doença psiquiátrica. Se vocês tiverem curiosidade a respeito, é bem bacana conhecer o livro Holocausto Brasileiro, né, da Daniela Arbex, é um livro muito bacana. Outro livro, já um pouquinho mais antigo, mas que é bem interessante, chama Canto dos Malditos, do australgésimo Carrano Bueno. Esse livro virou filme. O filme desse livro, se não me engano, se chama Bicho de Sete Cabeças. E tem uma história muito interessante também, vale a pena entender, né, como é que as pessoas chegavam lá. Ele conta a história de um adolescente que o pai, por conta dele ser usuário de maconha, acabou internando ele, né, e as sequelas que ficaram. Mas eu quis contar um pouquinho de história para vocês, só para vocês entenderem por que ficou tanto esse estigma aí das pessoas evitarem procurar um psiquiatra, tá? Tem um livro muito bacaninha do Anselm Blum, um monge beneditino, que esse livro dele se chama Viver Bem com Saúde de Corpo e Alma. E essa frase é muito legal, e eu trouxe para vocês. Quando o corpo adoece, ele chama a atenção da nossa mente para que nós nos voltemos para dentro, para o espaço interno e silencioso, onde somos sãos, somos inteiros. Por que eu amo de paixão essa frase? Porque ela fala muito daquilo que fala a logoterapia, porque nós podemos adoecer fisicamente, psiquicamente, mas o nosso ser, a nossa existência, o nosso noético, ele permanece intacto, né? Nós podemos questionar algumas coisas, né? Esse questionamento eu já digo para vocês como é que ele pode vir, mas nós não adoecemos. Então, existe um ser lá dentro que é ação, que é inteiro. E quando a gente começa a enxergar por esse lado, a gente começa a perceber que nós somos muito mais do que a nossa doença, e que nós precisamos, a partir desse ser que está lá dentro, desse contato com este ser que existe, a gente olhar para fora e cuidar do nosso físico e do nosso psicológico. Então, olha aí, o adoecer mental, né? Nem sempre ele apresenta sinais mensuráveis. A pessoa, ela descreve, quando ela vem para uma consulta, ela descreve aquilo que ela percebe, ok? Ela percebe uma dor de cabeça, ela percebe uma falta de atenção, uma dificuldade de concentração, dificuldade de dormir, dores no estômago,
aumento ou diminuição de peso, isso é o que a pessoa percebe, mas o adoecimento mental mesmo, ele é subjetivo. A gente não consegue descrevê-lo, a gente só descreve aquilo que a gente vê, ok? As possíveis causas do adoecimento ou até do favorecimento desses sintomas podem ser os aspectos biológicos, por exemplo, genética. Então, existem alguns transtornos que são, a ciência traz que eles são hereditários, né? Existe uma predisposição genética, tá? Então, isso sempre é muito questionado quando um psiquiatra faz a avaliação, ele vai olhar essa questão hereditária. Nós, psicólogos também, a gente sempre investiga os familiares, né? Aspectos emocionais, então, ou seja, uma predisposição da própria personalidade do indivíduo, que vai favorecer o aparecimento de uma determinada doença ou não. Pessoas que são mais reclusas, mais retraídas, que já têm uma certa introversão, né, em pontos de estresse, podem sim vir a desenvolver uma depressão com mais propriedade do que outras pessoas, tá? Porque existe essa predisposição, esses aspectos emocionais que vão favorecer o aparecimento. Os aspectos sociais, onde eu estou, com quem eu estou, ou seja, o ambiente, a cultura, a família, todos esses aspectos, eles podem sim favorecer ou causar, né? E o estresse propriamente dito, ok? E aí eu queria falar um pouquinho mais para vocês sobre o estresse. Eu trouxe esse slide aqui que exemplifica um pouco da questão do burnout, já que estamos falando aí de trabalho. Eu gosto muito de falar sobre trabalho e saúde mental. O burnout é um transtorno que vem sendo muito acompanhado, muito falado nos dias de hoje. Eu gosto de dizer que o estresse, ele pode ser trabalhado, né? Ele pode ser desmistificado, mas ele vai acontecer na nossa vida, né? Eu não cancelo o estresse, eu não simplesmente jogo ele para lá, né? Então, pontos de estresse são pontos onde eu estou ali numa agitação muito grande, numa preocupação muito grande, né? Pode ser que eu tenha estresse dentro da minha casa, da minha família, dentro do meu trabalho, num projeto social onde eu esteja envolvido, com os próprios acontecimentos da sociedade. Isso também pode trazer estresse para a minha vida, né, por eu não conseguir lidar com algumas informações que chegam até mim. Então, o estresse, ele existe, ele permeia. Agora, como eu vou lidar com ele? Isso, sim, é parte da minha estrutura de inteligência emocional, como lidar com esse estresse, tá? O que fazer com esse estresse? Então, se eu não consigo lidar com esse estresse, né, com esse pico, eu posso, sim, desencadear a ansiedade, a depressão e até chegar no pico de burnout, ok? Onde eu vou estar tão fadigado que eu já não consigo caminhar, ok? É um ponto de fadiga muito grande. O Viktor Frankl fala para nós sobre o vazio existencial. Então, como eu falei para vocês, ele divide a nossa essência em 3 dimensões. A dimensão física, isso aqui, a dimensão psíquica, onde estão as nossas emoções, e a dimensão noética, onde estão os nossos valores, as nossas escolhas, aquilo que nós somos, tá? E os questionamentos da vida, ok? Então, daquela sensação da qual se queixam tantos pacientes hoje em dia, da total e extrema falta de sentido em suas vidas. Sentem-se perseguidos pela experiência do seu vazio interior, de um vazio dentro de si mesmos, e estão presos na situação que eu tenho chamado vazio existencial. Então, é esse olhar para dentro e não ter onde se perceber, né, não conseguir encontrar esse sentido. E esses pacientes têm se queixado dessa extrema falta de sentido na vida. Então, as manifestações do vazio existencial é essa sensação de tédio, essa falta de interesse, essa indiferença.
e que pode ocasionar uma série de consequências, como a drogadição, a agressão, a depressão e até o suicídio. Essas são algumas coisas que podem ser ocasionadas pelo vazio existencial. O alcoolismo, então a pessoa ela vai se apoiar em alguns vícios, né, para aquilo que ela não consegue explicar, onde ela não consegue encontrar sentido. E essa imagem retrata muito disso, né? Essa imagem é a escultura Melancolia, que fica na Suíça, esse olhar para dentro e não encontrar, né? Só ter esse vazio existencial. Muito bem, já falamos de doença, então vamos falar de saúde agora, né? A gente já deu uma breve explicada, não vou falar sobre muitos sintomas, não é essa a ideia dessa live, mas é a gente falar mais sobre prevenção e promoção, né? Outro dia a gente pode falar mais sobre sintomas, quem sabe a gente visualiza um pouquinho mais. Para quem quiser saber um pouco mais sobre sintomas de depressão, tem uma live minha lá no Instagram da Career Care, salva, falando um pouco mais a respeito de depressão, então lá vocês vão encontrar sintomas. Mas aqui a gente quer falar de saúde mental. Saudável para a alma é que ela se saiba amada e que também ela mesma se ame com tudo que há nela. E é saudável que a alma possa respirar. Anselmo Brun fala isso. Gente, que tremendo é isso, né? Como é você dar essa oportunidade, como é saudável para essa alma, que ela sinta-se amada, mas que ela também se ame. Então, a primeira coisa de tudo que eu já quero convidar vocês é para se dar essa oportunidade de se amar. Olha para dentro de você, olha quem você é e se dê a oportunidade de se amar. Ame-se do jeito que você é. Saúde mental é caracterizada por um estado de bem-estar, no qual uma pessoa é capaz de apreciar a vida, trabalhar e contribuir para o meio em que vive e, ao mesmo tempo, em que administra suas próprias emoções. Então, ou seja, apreciar, trabalhar, contribuir, olha como tudo está linkado, né? E isso é o perfeito estado de saúde mental. Muitas pessoas ainda hoje tratam saúde mental como ausência de doença, mas a própria OMS já não diz isso. A própria OMS já trata a saúde mental como um bem-estar e qualidade de vida. Tá? Então, esse conceito de ausência de doença não é exatamente saúde mental, ok? Bom, o básico, eu tenho certeza que vocês já sabem, porque todo mundo aqui já ouviu. Exercício, atividade física, aliás, atividade física, alimentação saudável e bom sono. Todo mundo já ouviu isso, não é verdade? Mas é muito mais que isso, né? Isso aqui é o básico. Agora, a pergunta que eu faço para vocês, repitam aí um pouquinho. Se eu sei o básico, por que eu não faço o básico? Por que é tão difícil para mim fazer o básico? Por que eu não consigo encontrar um espaço na minha agenda para fazer uma atividade? Quando eu falo atividade, não é exercício, gente. Atividade física é tudo aquilo que movimenta o meu corpo. Pode ser um esporte, pode ser uma corrida, qualquer coisa que possa fazer com que eu me movimente a uma atividade física, tá? O exercício, aí sim, você tem diversos tipos e categorias, mas a atividade, só o fato de você ir passear com o cachorro já é uma atividade física, né? Alimentação saudável. A gente sabe que tem que se alimentar saudavelmente e a gente continua comendo porcaria, não é verdade? Quantos aqui aumentaram de peso durante a pandemia? Porque é mais fácil, né? A gente tem um falso costume de achar que se alimentar bem dá trabalho, que é caro. Não é nada disso. Aliás, quem quiser, domingo agora, às 8h05 da noite, lá no Instagram, vou fazer uma live com a nutricionista Débora Ramos. A gente vai falar um pouco aí a respeito de alimentos que podem propiciar um bom estado de saúde mental. Então, não deixa para depois, vem comigo.
E o sono, né? A gente sabe que tem que dormir bem, a gente sabe que tem que acordar bem, mas a gente continua teimando, teimando. Impressionante isso. Por que a gente é tão teimoso, né? Gente, então, primeira coisa de tudo, né? Vamos deixar essa teimosia de lado. Vamos fazer, no mínimo, o básico. Atividade física, alimentação saudável e bom sono. Bom sono não significa dormir 8 horas por dia, tá? Você vai dormir o tanto quanto o seu corpo necessita dormir. Se você fica bem dormindo 6 horas, é isso que o seu corpo precisa. Isso eu aprendi com um médico bastante tempo atrás, um médico meu, porque eu dizia para ele que eu dormia só 5 ou 5 horas e meia por noite, mas eu acordava muito bem. E ele falou assim, se você acorda bem, esse é o seu organismo, é o estado do seu organismo, então tá tudo bem. O que mais é possível fazer para não adoecer? E aqui algumas dicas riquíssimas para vocês. Contemple o mundo ao seu redor. Se dê a oportunidade de enxergar o que você tem ao seu redor. Lembra, eu moro no meio de São Paulo, só tem prédio. Eu tenho certeza que ainda os prédios você vai poder contemplar. Não deixe de apreciar as mínimas coisas. Não deixe de ser contemplativo. Ser contemplativo é muito mais do que observador. É se dar a oportunidade de enxergar a beleza que há em cada coisa. Seja a natureza, seja o céu, seja o mar, seja os prédios da Avenida Paulista. Não importa. Respire. Se dê a oportunidade de aprender a respirar, de trazer ar para os seus pulmões. O respirar, o ato de respirar, traz para você tranquilidade, ajuda você a concentrar-se no seu corpo. Eu gosto sempre de dar exercícios de respiração ainda para pacientes que não são ansiosos, mas se dê a oportunidade, quando você levanta da sua cama, né, fazer um exercício de respiração, quando você vai deitar, fazer e conectar com o seu corpo. Quando você respira, você se conecta, né? Aproveita para colocar as mãos sobre o seu abdômen e perceber como a respiração acontece no seu corpo, né? O respirar profundamente, o exercício do respirar começa você tirando o ar dos pulmões. E o tirar tem que ser mais lento. O tirar tem que ser mais profundo. Então, você tira o ar dos pulmões para dar a oportunidade de um ar novo entrar. Se dê essa oportunidade de perceber o respirar. E respeitar. Gente, esse é algo que eu tenho visto tanto nos últimos dias, ou a falta de respeito, né? A gente prega tanto por aquilo que por direitos humanos, pelas diferenças, a gente fala tanto disso, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não se respeita. A gente não consegue aceitar que o outro possa ser diferente de nós. Já pararam para prestar atenção? Por que é tão difícil aceitar que o outro é diferente de você? Né? O respeito é um ato digno. Nós precisamos aprender a respeitar o outro, né? Vamos trazer isso para um caso real. Quando você vê uma pessoa cabisbaixa, principalmente alguém que teve um diagnóstico de depressão, a pessoa ali deitada na cama ou sentada no sofá assistindo televisão o dia todo, o que você quer fazer? Não, levanta daí, eu vou te ajudar. Vem comigo, a gente vai dar uma volta, eu vou te comprar um sorvete, vamos passear de carro. Veja, quando você faz isso, você quer que a pessoa faça aquilo que você quer, né? Quiçá uma boa medida nesse caso é você fazer o contrário. Ofereça a sua ajuda para fazer aquilo que ela quer, né? O que você quer? Como que eu poderia te ajudar? O que você gostaria de fazer? Tem alguma coisa que você queira muito que eu possa fazer por você? Porque muitas vezes aquela pessoa que está ali depressiva, ela só precisa de uma mão amiga e uma companhia. Mas ela não precisa que você a tire do lugar dela, mas que você sinta o que ela está sentindo. Isso é respeito. E amar. Ame muito. Amar é uma escolha. Escolha amar, não escolha odiar. Eu tenho visto tanto nos últimos meses,
tanto pregar de ódio, as pessoas, assim, elas querem falar sobre direitos e deveres, mas elas estão odiando. Troque o ódio pelo amor. Ame. Ame, porque isso vai te ajudar a não adoecer. Quando você contempla, quando você respira, quando você respeita e quando você ama, você está cultivando os valores. E você está encontrando sentido. Então, se permita fazer isso. Permita-se. Um pouco mais, aceitação. Olhe para dentro de você e veja quem você realmente é. Você tem sido aquela pessoa que o mundo quer que você seja, ou você tem sido aquela pessoa que você realmente é? Orgulhe-se de quem você é. Coloque para fora a pessoa que você é. Não engula o que o mundo quer que você seja. Não tome isso como uma verdade. Porque você é um ser único. Você tem as suas próprias escolhas. Você pode tomar suas próprias decisões. É claro que quando nós estamos em sociedade, tem outras questões que a gente vai levar em consideração, que diz respeito à ética e à moral. Mas existe algo que é seu. Você não precisa ser como aquela garota que está ali no Instagram, toda malhadinha, toda sarada. Talvez ela possa ser um incentivador para você sair do sofá e tudo bem, mas você não precisa ser igual a ela. Então, use o mundo apenas como um incentivo, mas não para fazer uma cópia. Não queira seguir aquilo que os outros querem que você seja. Seja você. Olhe para dentro de você e aceite-se como você é. Confiança. Nós temos nos perdido tanto nisso, a gente já não confia mais uns nos outros. Vocês se lembram? Os nossos pais, os nossos avós diziam que lá no passado, palavra era tudo. Hoje, nem um documento assinado já não está valendo muito. Mas eu estou brincando. Confiança vai muito além disso, né? A gente parece que anda de mão dada, mas a gente não consegue relaxar, porque a gente está sempre com medo do que vai acontecer. Confie mais naqueles que estão com você. Se dê a oportunidade de confiar. Você vai conseguir relaxar muito mais, eu tenho certeza. Equilíbrio. Nada que está nas pontas funciona muito bem. Nem nada que está nas pontas é muito... Tudo que é intenso é muito doído, né? Então, a gente precisa encontrar este equilíbrio. A gente não precisa ser preto, nem branco, nem do céu à terra. A gente só precisa encontrar o equilíbrio. Onde é que está o meu equilíbrio? Essa é a pergunta que eu faço para vocês hoje. Onde é que está o meu equilíbrio? Onde ele está? Eu não preciso ser nem aqui e nem ali, mas eu posso encontrar esse meio termo. Mais algumas dicas? Como eu falei para vocês, o Viktor Frankl fala da dimensão noética, né? A dimensão onde a gente consegue ter essa conexão, ela é própria do ser humano. E essa conexão que vem, é ela que nos direciona para esse sentido. Viktor Frankl fala que o sentido, ele já está, nós só precisamos encontrá-lo. E como é que a gente encontra esse sentido? Aqui algumas dicas para vocês. Tem muito mais, mas eu trouxe algumas. Quem sabe vocês vendo isso aqui, vocês podem pensar em outras, né? Cultivando, contemplando a natureza. Né? Eu mesma aqui adoro cuidar das minhas plantas. E isso faz um baita sentido para mim. Descobri tarde, mas eu encontrei esse sentido. Escrevendo cartas, poemas. Aqui uma dica para quem quiser. Atreva-se a comprar um caderno e fazer um diário. É fantástico. É uma aventura fantástica. Atreva-se a fazer isso. Exercite a escrita. Exercite colocar para fora aquilo que tem dentro de você. A pintura, as artes em geral, pintura, escultura, teatro, dança, instrumentos, todas as artes em geral,
elas estão ali dentro dessa dimensão noética, elas ajudam a trazer sentido, porque são experiências, são valores de experiência para nós. A leitura, outro momento fantástico. Gente, é gostoso assistir um filme, é gostoso assistir um seriado, é gostoso assistir uma novela. É gostoso, sim, mas a leitura é que vai exercitar a nossa criatividade. É a leitura que vai levar a nossa mente a criar um cenário a partir daquilo que nós estamos lendo. No filme, na novela, no seriado, já está tudo pronto. Eu não preciso ficar exercitando isso. Mas na leitura, sim. Ali, sim. Eu vou criar esse momento na minha mente. Gente, é fantástico. Não percam essa oportunidade. Viagens, experiências. E quando a gente fala de viagens, uma simples viagem até a praia para você colocar o pé na areia já é algo que te cria uma baita de uma experiência, né? Uma cidade nova no interior de um estado, né? Tudo isso vai nos ajudar a criar experiências. Espiritualidade. Quantas pessoas se reconectaram com sua espiritualidade desde essa pandemia, né? Quantas pessoas retomaram isso? E aqui eu nem estou falando de religiosidade, porque isso é a escolha de cada um de nós. Isso tem a ver com seus valores. Você vai escolher aquilo que faz bem para você. Mas a espiritualidade, se exercitar da espiritualidade, vai trazer sentido. Outra coisa que eu não coloquei aqui, mas que é muito importante também e ajuda a gente a encontrar esse sentido, é o bom humor. O bom humor nos ajuda a lidar com o sofrimento e com a dor, gente. O bom humor nos tira do estado estático para o dinamismo. Então, exercitem o bom humor. Se você não sabe contar piada, escute alguém que saiba contar. Bota lá no YouTube, você vai encontrar 1 milhão de vídeos engraçados que você possa rir. Aproveite para rir. E se você se perceber em algum momento sisudo, aí sim, tome um chá de stand-up para que você consiga encontrar no bom humor uma atitude para quando a vida não for boa com você. Essa é uma grande frase de Viktor Frankl que nos faz parar para refletir e pensar de como nós estamos vivendo a nossa vida, né? E para que a gente pense antes de tomar atitudes. Então ele diz o seguinte: viva como se já estivesse vivendo pela segunda vez e como se na primeira vez tivesse agido tão errado como está prestes a agir agora. Então isso é um chamar a atenção para que nós possamos pensar 2 vezes antes de tomar uma determinada atitude. Porque você sabe que a palavra, o gesto que nós fazemos hoje, uma vez que ele já foi, eu não posso mais voltar e apagar, porque o presente é o momento. Esse aqui é o presente. Às 48 minutos atrás, quando nós começamos essa live, já não é mais presente, já é passado. Então, que nós possamos aproveitar para refletir antes de tomar uma atitude e seguir em frente. Bom, e por último, eu queria deixar aqui algumas dicas para que vocês fiquem atentas a alguns sinais do seu corpo, da sua mente, e que esses sinais podem sim ser um alerta vermelho de que você possa estar doente. Mesmo depois de muitas horas de sono, você ainda permanece cansada, você não consegue emagrecer ou não consegue engordar, você desperta muitas vezes durante a noite, você sente como se houvesse uma bigorna nos seus ombros, você não consegue se concentrar, você não se desliga das suas próprias preocupações, como se aquilo ficasse rodeando a sua mente o tempo todo. Esses são só alguns sinais, alguns pequenos sinais que eu quis trazer para vocês, para que vocês fiquem atentas se eles estão acontecendo, se eles estão presentes no seu momento atual,
ok? A gente falou de saúde, de promoção de saúde, né? Então, a ideia é que você, a partir do momento que você consiga promover saúde, trazer saúde para si próprio, que você consiga minimizar esses sintomas, ou até fazer com que eles desapareçam. Porém, no entanto, se você percebe que tem esses sinais, não hesite em procurar uma ajuda. Não hesite, porque muitas vezes é nessa ajuda que você vai encontrar a sua cura, tá bom? Então, não hesite, não deixe para amanhã, né? Não prevaleça com os estigmas dentro de você. Aproveite o momento que você tem para se dar essa oportunidade de buscar ajuda e promover saúde em você. Bom, por último, eu queria deixar algumas perguntas reflexivas aqui. Se alguém quiser responder essas perguntas no chat, né, se ficar à vontade, tá? Mas são perguntas muito reflexivas que nos fazem pensar como é que eu estou levando a minha vida? Será que eu estou realmente cuidando de mim mesma? Será que eu tenho deixado as coisas passarem? Então, você tem conseguido olhar com carinho para outras pessoas ao seu redor? Será que eu tenho conseguido dar essa atenção para quem está ao meu redor? Quais são as coisas e situações que têm me comovido? Que aprendizados você tem tirado dos seus momentos de estresse? Você costuma parar para pensar e refletir sobre as suas escolhas? Depois que você tomou uma escolha, você tem refletido sobre aquela escolha? Ou você tem pensado antes de seguir adiante com uma escolha? Como você reage a uma situação estressante? Que comportamentos você costuma ter numa reação estressante? Letícia, que bom, obrigada por ter ficado aqui com a gente até o final, viu? Muito obrigada. Assiste lá depois e a gente está super à disposição. Beijo grande. Mais algumas perguntas reflexivas. Liste 2 hábitos bons que você tem. Liste 2 hábitos ruins que você tem. Como você reage quando você falha? Você se perdoa? Você se critica? Como que é? Você tem facilidade para reconhecer as suas emoções? Você consegue perceber quando você está triste, quando você está com raiva, quando você está feliz? Na vida em geral, quais são os seus fatores motivadores? O que te motiva na vida em geral? Essas são algumas perguntas reflexivas para que você possa fazer a si próprio, neste momento e até em momentos futuros. Olhe para si mesmo, perceba quem você é, sinta-se. Quem sabe você vai se descobrir, vai descobrir muito mais sobre você. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu termino por aqui. Espero que tenha sido realmente uma live de reflexões para a promoção da saúde mental, né? Eu tenho certeza que existem muitas formas e você também pode encontrar a sua forma de ficar bem e ser feliz. Viktor Frankl também nos fala que quando a gente persegue a felicidade em si, eu tenho dificuldade e muito provavelmente eu vou me perder nessa busca desenfreada por uma felicidade. O que eu tenho que buscar então é aquilo que me faz feliz. Então, o que eu queria deixar hoje para vocês é busquem, vão ao encontro daquilo que lhes faz feliz e não da felicidade. Aproveitem essas dicas para enxergar as coisas que façam vocês felizes. Um beijo grande no coração. E eu queria deixar essa última pergunta para vocês, né? A partir de todas essas reflexões, para que vocês possam descobrir quem é a pessoa que você quer ser. Não a pessoa que o mundo quer que você seja, mas a pessoa que você quer ser. Fiquem bem. Para vocês eu deixo meu carinho. Se você gostou dessa live, aproveita, compartilha com pessoas que você sabe que precisam ouvir um pouco disso, né? Compartilha um pouco daquilo que você ouviu aqui. E se quiser falar comigo, se quiser me acessar,
É só me seguir lá no Instagram, CarrieAnnCare, me mandar um e-mail, debora.torres@carrieanncare.com, e aqui no YouTube também, pode deixar aqui nos comentários. Beijo grande no coração e muito obrigada. Tchau, tchau.